iniciar aqui o nosso depoimento. Hoje, no dia 29 de abril de 2023, às 10h19 da manhã. Então, vamos começar. Seu Sérgio, qual é o seu nome completo? Sérgio Nascimento de Freitas. E o senhor conheceu seus avós, de onde eles vieram, a origem? Conheci por parte de mãe. Os avós, por parte de pai, não tenho lembrança. Qual era o nome dos seus avós por parte de mãe? Meu avô era Edgar Aleixo do Nascimento. Minha avó Celina Aleixo do Nascimento. Eles eram da onde? Do Rio de Janeiro. Os dois foram naturais do Rio. Ah, legal. E seus pais? São de que bairro? Meus pais também. A minha mãe, ela foi criada na Tijuca, né? E o meu pai também, sendo que, por acaso, eu nasci em Vila Isabel, mas só morei 2 meses. E com 2 meses, eles se mudaram para Tijuca. Então, a minha infância foi na Tijuca. Eu comecei a gostar de samba porque lá tinha o Império da Tijuca. Aí eu vim para a Vila e depois, quando eu comecei com o negócio de samba, com 18 anos, quando eu mudei para Quintino, e depois eu fazia samba em blocos, né? Até em rancho eu cheguei a fazer, na época do rancho. E com 28 anos eu vim para Vila Isabel. Porque quem está no bloco, quem quer ir para uma escola de samba? Eu cheguei na Vila Isabel em 84 e fui fazer samba em 85, carnaval de 86. Inclusive, na época, era o Capitão Guimarães, que era o presidente, foi a primeira gestão dele, né? E eu fui para a final, na final do samba. Em 84 o senhor foi para a final? 86. Porque a gente antigamente, quando entrava na aula, o ano não podia fazer, primeiro ano. Então eu fiz em 85 para o carnaval de 86. O senhor lembra como é que era esse samba? Eu lembro mais ou menos. Pode cantar um Apesar que eu não sou cantor, né? Deixa eu ver se eu me lembro. Vem, amor, ouvir o meu doce cantar, atravessar as fronteiras, erguer a nossa bandeira, na carruagem do rei viajar, recordar é viver as lindas melodias que pelo mundo se alastrou em forma de poesia, sublime inspiração do trovador, fez da cachopa beleza, a holandesa uma flor, a moreninha fez um poema de amor, fez da cachopa beleza, da holandesa uma flor, da moreninha fez um poema de amor. Desperta, gigante Brasil, faça ecoar nossos clarins. Ó, meu Brasil brasileiro, vai buscar os pandeiros e os tamborins laraiá, embalar um canto que adormeceu e hoje recordo nos braços de Morfeu. Ó, minha vila querida, levanta a poeira do chão, acende a chama da tradição. De alegria cantei, pulei, pulei, de 3 em 3 pelo mundo eu rodei. Era o samba na época. Maravilhoso. Esse enredo de alegria cantei, era o Max Lopes, carnavalesco? Ou o Arlindo? Não, era o Max. Era o Max, né? Era o Max. Aí ganhou o samba do Davi Corrêa. Do Davi, Muito bonito esse samba. Samba boa. Na época ainda era aqui a quadra era aqui onde é o shopping, né? Na época. Era 2 sambas que foi para a final e ganharam. Para mim foi até uma vitória, porque eu estava chegando na época. Né? E quem que trouxe o senhor? Como é que o senhor chegou Olha, assim na eu Vila vim aqui Isabel? porque em Quintino já tinham vindo para cá 2 compositores. O Naldo do Cavaco e o Davi da Vila, que é até saudoso Davi, que é falecido. Inclusive foi meu parceiro no ano que eu ganhei, em 1998. O Davi da Vila foi o meu parceiro. Eu vim através deles, porque eles vieram depois, ficaram me chamando. Tem que ir para uma escola de samba, sair para o bloco. Eu vim para aqui, Vila Isabel. Só para deixar registrado, o senhor pode falar o ano, sua data de nascimento?
Sei, 20 de 2 de 1954. Ótimo, tá ótimo. E a entrada na ala, naquela época tinha concurso, o senhor participou de concurso, como é que foi? Tinha um concurso interno, né? E na época eram os compositores mais antigos que faziam essa seleção. Né? O falecido Rodolfo, era o Guadalupe, o Jonas, eram os mais antigos que faziam essa seleção. Entendi. E aí o senhor fez um samba e depois Fiz. fez esse do... Esse foi depois. Primeiro fazia um samba para a gente entrar para a ala, apesar que eles já me conheciam, né? Eles mesmos já tinham dito que eu tinha que entrar para a ala na época. E teve o samba ou então não teve? Teve, você tinha que fazer um samba, a gente Você tinha que fazer um lembra? samba. Não lembro, agora não lembro mais. Aí esse eu não lembro mais. E aí o senhor chegou bem chegado, né? Chegou Com certeza. bem chegado na vila. Quais outras composições que o senhor gosta muito, mesmo sem ter ganhado? De quais anos? Olha, depois dessa final, eu fui umas 3 vezes para finais do samba, antes do ano que eu ganhei. Eu fiz 3 finais, mas que eu já não lembro bem os sambas. Uma vez foi Se Essa Terra Fosse Minha, eu fui para a final. Fui essa do Kibalá, 93. E depois eu fui para a final. Em 98 foi quando eu tive o prazer de ganhar, em 98. A gente não lembra muito porque a gente compositor fica fazendo samba e daqui a pouco a gente esquece, principalmente samba enredo. Quando você não ganha, acaba ele passando. Esse eu lembro porque foi a primeira vez que eu cheguei, né? Aí ficou. Até o samba que eu ganhei, eu quero cantar, eu esqueço de alguma coisa, em 98. A gente esquece de alguma coisa. Teve outros enredos, a gente vai fazendo samba, né? E aí acaba que, quando chega nessas horas, a gente fica tentando lembrar. Entendeu? Até o samba de 98 foi. Ontem eu liguei para o meu parceiro, que mora agora em Niterói, até ele não estava mais nada, ele parou e tal. A idade vai chegando, eu ainda sou meio teimoso. Aí ele, até falei com ele, poxa, foi 90, me chamaram para dar um depoimento, mas eu não lembro do nosso samba. Ele esteve passando para mim, cantando para me lembrar alguma coisa, que ele também foi lá no arquivo dele, ele tinha a gravação, botou lá, ele cantou para mim alguma coisa do samba, porque vai passando, né? E a gente não acaba esquecendo mesmo. Quais foram os seus principais parceiros? Você falou muito sobre os seus parceiros, né? Sim. Quais foram os seus principais parceiros aí ao longo desses anos de Vila Isabel? Olha, eu tive muitos parceiros, mas aqueles que ficaram mais comigo mais tempo foi o Mascote, que é inclusive parceiro desse samba. Nós fizemos samba uns 10 anos. Foi parceiro em 93, mas foi parceiro acho que desde 87 para 88. Depois teve o Davi da Vila, que foi meu parceiro há 3 anos, que era meu compadre também. E o Elinho também estava comigo na parceria, era meu parceiro quando nós ganhamos em 98. O Elinho, que foi também um parceiro por mais ou menos 5 anos. E o Irani, que foi presidente da ala, o Irani foi meu parceiro também uns 5 a 6 anos. Uns 5 a 6 anos. Inclusive, em 93, ele foi meu parceiro. Naquela época, o Evandro Bocão estava entrando para a ala e foi o primeiro samba que ele fez, foi com a gente, nesse ano de 93. Ele estava na parceria? Tá, foi o primeiro ano que ele entrou e fez comigo. Eu, ele, o falecido Irani. Foi pessoas que... O Evandro tem intimidade até com ele até hoje. Só que ele foi para outras parcerias, fui para outras, entendeu? Veio outros parceiros. E hoje eu sou parceiro também do Jonas. E o Jonas já é meu parceiro já há uns 5 anos, mais ou menos. Tem bastante tempo, né? Tem, o Jonas tem. O Jonas, que acho que é o mais antigo da ala agora. A gente vai voltar um pouquinho, depois a gente vai voltar, mas por enquanto
eu ia voltar em 93, mas por enquanto eu queria perguntar para o senhor uma coisa, né? O senhor compõe na Vila Isabel desde a década de 80. 85 pra cá. E aí, queria um pouco que o senhor falasse como que era o processo de composição naquela época. Porque hoje em dia a gente tem telefone celular e manda gravação por WhatsApp, não sei o quê. Algumas dinâmicas mudaram, né? Como é que era compor antes dessa era da internet, dessa facilidade de comunicação? Como era isso? A gente geralmente recebia sinopse, aí os parceiros, um parceiro geralmente já era parceiro mesmo, e às vezes ele ou outro entrava na parceria, que a gente chamava. E a gente marcava mais ou menos uma semana depois para se encontrar. E levava o gravador, aquele gravador de fita, né? Que a gente tinha que cantar e gravar. E a gente levava aquele gravador, para não esquecer. E às vezes um parceiro que estava sem um gravador esquecia, aí telefonava, e até para telefonar era meio difícil, para ver se lembrava, para ele poder continuar lá ao lado dele, porque hoje é mais fácil botar no celular, e vai pelo celular, e quando se encontra já está quase tudo pronto. Mas naquela época tinha essa dificuldade, né? E naquela época ainda não tinha, a gente não usava negócio de carro de som, não usava disso, nada disso. Era mesmo no gravador, que assinava as pessoas no gravador, ia para o bar, levava o gravador e pedia as pessoas para escutar. Era assim. E quando fazia uma reuniãozinha com algumas pessoas que a gente convidava, a gente cantava o samba ali, a gente tinha uma rodinha de samba ali para as pessoas ir pegando, né, o samba, porque depois foi melhorando, depois começaram a botar samba. Tinha uma época que os sambas concorrentes tocavam, tinha rádio que fazia a programação de sambas que estavam concorrendo. Aí os sambas até tocava uma vez, mesmo sem ter ganho ainda, tocava. Agora é difícil. Tem uma rádio outra que ainda, no final, quando vai chegando na semana da final, que eles botam aí na internet o samba. Agora botam na internet, né? Principalmente os sambas que vão para a final. Os outros botam também. Mas quando vai chegando, as pessoas, aqueles que vão saindo, né? Vão saindo, o samba vai ficando. Então, aqueles que ficam, as pessoas ainda têm oportunidade de ficar ouvindo. Porque eles divulgam dessa forma, né? Porque, mas antigamente, divulgação, mesmo sendo mais precária, parecia que era uma coisa mais autêntica, entendeu? Eu não sei se hoje também é tanto samba que tem lá para a pessoa ouvir, né? Que antigamente a pessoa vinha para aquela escola que eu gostava, então vinha e aprendia os sambas ali. Quando o samba chegou no final, as pessoas sabiam samba, sabiam até os outros que perderam, as pessoas aprendiam os sambas. Hoje, as pessoas que vão aprender, mas pela internet tem essa divulgação, e a gente ouve samba em todas as escolas, mas para guardar mesmo, não guarda, né? E até os sambas antigos, hoje em dia, são lembrados porque gravava disco, da gravação, né? E ficava ali. E hoje já não tem isso. É uma coisa que funciona muito como uma divulgação na hora, na mesma hora se sabe de tudo, né? Mas é muita informação para a pessoa guardar alguma coisa e ficar. Então as pessoas, o meu samba quando eu fui para a final, estava chegando ali, diferente. Muita gente que eu nunca vi cantava meu samba. E não tinha essa divulgação. Pessoas que vinham no ensaio, né? Eu via e cantava. Aprendi os sambas. Era assim. E hoje como é que o senhor faz esses sambas? Mudou? O senhor ainda Agora, se encontra? se encontra. Não, a gente até se encontra, porque faz parte, né, de se encontrar com os amigos, a gente reúne a parceria. Mas quando a gente vai, ele já mandou para mim, eu já mandei para eles. E às vezes chega lá, toma uma cerveja e não faz nem nada. Porque vai tomar cerveja e está ali. Aí depois voltar, quando chega a semana de entregar, que tem uma reuniãozinha para cantar, para não sei o que, gravar, entendeu? E acaba ficando pronto mesmo quase um dia de gravar. Acontece muito isso. E às vezes até na hora de gravar mexer. Às vezes também tem isso. Que a gente fica cantando, né? E depois chega lá, não, está muito alto para gravar, aí abaixo daqui, abaixo dali. E geralmente o cantor que vai cantar também vai aprender quase que na hora. Mas é bom porque se ele ficar acompanhando a gente, vai ficar muita coisa na cabeça dele. Então é para ele chegar depois, né? Mesmo ele não sabendo, ele está ouvindo aquilo ali e vai cantar aquilo ali. Até com mais tranquilidade que a gente. Esse meu parceiro mesmo, o Mascote, ele que cantava, né? A gente cantava e era parceiro de fazer samba.
Às vezes, quando chega o dia de gravar, ele falava assim, Francisco, tá tudo na minha cabeça aqui. Aquilo que nós não tiramos também tá. E na hora a gente tinha que estar ali, ligado ali, para poder fazer o que a gente queria. Hoje não, eu chamo um cantor para cantar, ele vem, não sabe de nada. Aquilo entra na cabeça dele na hora que a gente quer, ele canta. Nesse ponto ficou mais fácil, né? Além de samba enredo, o senhor também compunha ou compõe ainda sambas de quadra ou outros Eu faço sambas? samba de mediano, apesar que eu nunca vivi de samba, entendeu? Mas o samba para mim sempre foi um lazer, né? Então faço sambas de mediano, samba de quadra, a gente sempre faz, isso aí, o compositor faz mesmo, entendeu? Só não sou cantor, e o cantor é uma diferença muito grande de quem canta, é impressionante. É uma coisa, parece que cantar é uma coisa, uma dádiva que a pessoa tem, né? O compositor não consegue cantar o samba, é impressionante. E o cantor vem e canta. Ele passa o cantor canta com facilidade, né? Vem roda de samba, eu não canto. Eu não vou cantar na roda de samba porque eu não sou cantor. E tem os parceiros que cantam. Samba meu na roda de samba. É assim. Qual que é a profissão do senhor? Bom, eu trabalhei, sou aposentado como taxista, 30 anos no taxista, e agora eu me aposentei. Me aposentei, já tem 13 anos de aposentado. Eu vou lá nos meus sambas, mas continuo a minha vida normal. Eu me aposentei, mas faz de conta quando eu me aposentei, que pô, sentir aposentado isso não é bom, não. E nesse trabalho também de taxista, rola muita... O senhor tirava muita inspiração? De onde que vinham as inspirações do senhor para fazer o samba sem ser o samba enredo, né? É engraçado porque essas coisas de inspiração é uma coisa interessante. Que tem um samba que tem, até faz sucesso até hoje, que fala que a inspiração não tem lugar, não tem horário. Às vezes o cara está num lugar sozinho, não consegue fazer nada. Depois que ele sai para o meio da rua, barulheira, corrida ali, passa ônibus, passa carro, o cara acaba de um negócio na cabeça dele. É assim. Parar para fazer, às vezes não faz. As coisas assim, pega um pedaço aí, passa para o parceiro continua, o parceiro traz alguma coisa, fica na cabeça da gente, rodando, até a hora que termina, é assim. Não tem muito como a gente dizer, vou fazer um samba que às vezes não faz. E às vezes nem canta. Impressionante. Eu, por acaso, não canto, às vezes nem canta. Se o cara chega, vai passar a cantar, mas não vou cantar, não. Eu vou estragar tudo. Você. E o enredo, né? Porque o senhor recebe a sinopse do enredo para fazer a composição do samba. Sim. Qual que é a importância, como que isso afeta o processo? Como é que o senhor faz samba a partir de uma sinopse? É muito importante ter uma sinopse bem estruturada, bem escrita. Isso influencia muito na qualidade do samba. Como que é esse processo de composição para o samba enredo? Olha, a sinopse é muito importante. Eu só acho que às vezes uma sinopse muito grande não é bom. Porque uma só muito grande é muita coisa. Para se reduzir aquilo em 20 e poucas linhas, no máximo 30 linhas, e às vezes a sinopse com menos coisa, de repente, sem detalhes ali, o compositor bota detalhes dele mesmo em cima daquilo ali. Entendeu? E fica na cabeça, na pegação, vai fazer o samba, na hora que vai fazer, não. Aquilo tem que ler, amanhã ler de novo. Alguns dias para ir assimilando bem. E depois começa, o parceiro dá uma ideia, outra ideia da outra, e vai se montando o samba. E às vezes a gente olha o samba, depois a gente imagina ter feito aquilo ali, ter conseguido fazer aquilo ali. Que a primeira, quando se recebe é meio complicado, né? Porque a gente está recebendo uma ideia de alguém. Até de botar na cabeça dele, na nossa cabeça, aquilo que quer dizer o enredo, né? Porque, na realidade, o samba é uma resposta daquilo ali. O samba não é a sinopse, ele é uma resposta à sinopse, né? Ele está respondendo aquilo que ele entendeu da sinopse. Se for fazer um samba em sinopse, vai ficar muito detalhado.
Aí não vai ter criação nenhuma na letra, né? Então a gente tem que pensar em dar a resposta àquilo ali que foi que nós lemos, aquilo ali. Eu queria que você falasse um pouco como que foi depois, né, de algumas finais, quando finalmente veio o momento que você ganhou o samba, como que foi esse processo de disputa, como que foi o dia da final, se você lembra. Esse samba... O desfile também. Esse samba... Eu já tinha um samba meu cantado na Marquês de Sapucaí, mas na época, quando tinha os blocos, e eu ganhei um samba num bloco de desfilou na Marquês de Sapucaí. Então aquilo para mim era uma coisa, me emocionar. E realmente me emocionou. Quando foi a Vila Isabel, para mim eu falei, cara, acho que eu vou desabar, meu. Só que aconteceu um detalhe na vila, que infelizmente a escola não tinha a estrutura que tem hoje, né? É bem, muito mais difícil. Aí atrasou, aí o abre-ala ficou parado quase mais de 10 minutos para entrar, esperando as composições do enredo chegar, que não tinham chegado ainda. Aí aquilo ali perdeu um pouco daquilo que eu pensava que ia ser. Infelizmente foi aquilo, porque você fica tenso. Porque você, como numa escola que você ganhou, você com uma responsabilidade, não é tua, mas você fica naquela responsabilidade, dá tudo certo. Quando a gente não ganha, a gente já fica torcendo para dar tudo certo. Quando ganha, então, entendeu? E é complicado. Aí, mas de qualquer maneira foi muito legal, foi muito bom. Depois que passou, que começou a andar, eu falei, graças a Deus, deu tudo certo. Né? E a gente, naquela época, Vila Isabel não era fácil, a gente sofria para o carnaval. Né? A gente sofria para o carnaval. A gente desfilava pensando, tinha aqueles enredos, aqueles quesitos que a vila saía sempre bem. Era samba enredo, era bateria, né? Evolução, isso foi o enredo bom da vila. Mas a vila tinha aquela carência de fantasia, de alegoria, tinha, né? Então a gente sabia que a gente ia ter que torcer para chegar mais ou menos. Chegasse mais ou menos colocado, já estava muito bom, né? Até que em 88 conseguimos ganhar um carnaval, né? E uma coisa que foi um pouco de surpresa devido às condições, né? Mas foi uma coisa que ninguém conseguia entender, nem eu que estava lá, eu não entendia nada que aconteceu. Foi uma coisa tão surpresa que na hora aconteceu aquilo tudo. Tudo o quê? Conta um pouquinho desse desfile. Tudo aquela suntuosidade que aconteceu, porque a princípio a gente via a escola assim, a gente não esperava uma escola que não tinha condições fazer aquele carnaval. Na hora foi uma coisa assim que levantou todo mundo. E a gente ficava naquele negócio, né? E quando acabou o desfile, nós íamos saindo e as pessoas dizendo que a vila já tinha ganho. Eu fiquei assim, será ser isso mesmo? E pior que foi. Impressionante. Pena que não pôde fazer de novo, né? Que não teve outro desfile. Mas ficou na história, né? Aí depois a escola foi se estruturando melhor, né? Aí depois fomos campeão de novo, mais 2 vezes, né? Aí a gente já ia com, não, vamos disputar isso aí, agora é a gente, né? E graças a Deus melhorou e hoje a gente chega para disputar o carnaval. Não chega só para desfilar, a vila chega para, né? Isso aí, inclusive esse ano agora eu acho que era nossa, né? E mexer os pauzinhos lá para não deixar, porque eu acho que era gente, mas faz parte, né? Faz parte. No ano de Kizomba você botou samba também? Não. Interessante, naquele ano eu não botei, eu não fiz samba. Não fiz samba naquele ano. Foi poucos anos que eu não fiz, mas naquele ano eu não fiz. Eu ia fazer com um parceiro, aí na época ele falou umas coisas para mim que eu achava que não era aquilo. Eu preferi sair e acabou que eu não fiz. E a safra daquele ano era boa, você lembra? A safra era boa. A Vila tinha safra de samba muito bons na época, né? Mas os sambas, a princípio, eram nivelados. Na quadra, nivelado, né? Aí quando chegou uma final, o Kizomba já se, né? E já conseguiu
passar na frente dos outros. E depois foi crescendo e chegou no desfile, explodiu no desfile. Mas o samba era muito bonito, né? O samba realmente era uma coisa muito bonita. Como outros sambas que a Vila já teve também, bonito, mas o Kizomba foi o primeiro que ficou na história, né? A Vila Isabel vai reeditar Agbalá, né? No próximo carnaval. Foi um ano que, na primeira vez, o senhor chegou à final. Você tem alguma lembrança desse processo de disputa, do contato com Oswaldo Jardim na época, do enredo, como que ele veio para os compositores, como que foi recebido naquela época? Na época, eu lembro que no dia da entrega da sinopse, eu fui lá, né? E eu vi. Depois eu voltei um outro dia que ele estava lá também. Ele esteve falando mais um pouco sobre enredo. Eu fui. Os meus parceiros ficaram mais presentes do que eu. Aí nós fizemos o samba e o processo era aquele, o gravador, aquele negócio todo, né? Hoje mudou, mas na época a gente tinha que estar mais presente para reunir mais as pessoas, né? E a Vila foi fazer final nos portuários. A final não foi nem aqui, foi em portuários, na época, onde hoje ensaia o Nido da Tijuca, né? Eu fui lá. Mas o samba do Martinho, né? Tem uma divulgação maior, né? Tem, o astro da escola, né? Você não pode negar isso. Né? Então, final com ele não é fácil, não, é difícil. É difícil. Como todas são, né? O ele é mais difícil ainda. Mas foi assim. E nós levamos muita gente na época, né? O Evandro, que era parceiro, ele chegou na época com o pessoal do Flamengo, na época ele trazia, então levou muita gente para a quadra. E foi assim, de qualquer maneira, os sambas estavam equilibrados, né? Os outros sambas estavam também, os sambas foram equilibrados. Só que o compositor fica com o samba dele na cabeça, né? É difícil se eu perguntar ao compositor que ele vai ganhar, ele vai dizer que é o dele, qual é o melhor dele. Até porque aquilo na cabeça dele, os outros escutam, mas não é a mesma coisa, né? Fica na cabeça da pessoa. Então, foi assim, era ir para lá, para se reunir, um pouco mais de trabalho. Hoje a gente divulga mais fácil. Hoje marca com as pessoas que vão, a pessoa se encontra lá na quadra. Né? Antigamente tinha que reunir para levar, vamos se encontrar, era mais difícil. Né? Apesar que era difícil também, que a gente era mais novo também, tinha mais gasto também. Vai ficando mais velho, fica mais difícil fazer coisas que já fez, né? Na época era fácil fazer, ficava até de madrugada, marcava tudo quanto é lugar, estava ali, estava aqui. Aí depois a pessoa vai sossegando mais um pouquinho, né? Aí já, agora não é mais a mesma coisa, ficando mais devagar. A não ser quando tem um novo na parceria, que o novo quer ir para a opção de lugar, não, vai você, eu não vou não. E esse samba de 93 que o senhor fez com a sua parceria, o senhor lembra como ele era? Olha, até o meu parceiro botou ontem para mim. Eu vou gravar um pedaço aí que eu não estava me lembrando direito, né? Nós tínhamos um refrão que falava assim... luzes coloridas que vem clarear pedaços de vida, bailando no ar. Luzes coloridas que vem clarear pedaços de vida, bailando no ar. Olorum, olorum. E mais ou menos assim era o samba. Entendeu? Eu tenho até gravado a primeira parte dele que ele passou para mim, que ele que cantava, ele gravou para mim, até para me lembrar, me fala para me lembrar aí, que a cabeça já foi para o espaço. Né? Mas os sambas eram bonitos, os sambas da Vila se foram bonitos, os outros que estavam no final também eram, né? Também eram bonitos também. E vamos ver se vai dar certo agora, né? Eu acredito que agora
é muito mais forte, né? Tudo pesa, porque o desfile hoje em dia é muito difícil, né? Todas as escolas cresceram muito, mas a Vila acompanhou isso aí, está lá no top, lá disputando, então tem uma condição de igual com as melhores, né? Eu acredito que vai dar certo, né? Apesar que a reedição, nenhuma escola ganhou com reedição, tudo tem a sua primeira vez, né? Se não tentar, pode ser que a Vila seja mais feliz, e até merece, né? Pelo que já fiz, já está merecendo, aí ela está dando essa vez de novo. E nos anos dos campeonatos, né, 2006 e 2013, o senhor também teve composição nesses anos? 2006 foi... 2006 eu não fiz samba, não. Não, 2006 eu fiz. Não estou lembrado bem. Mas 2013 eu não fiz, não. 2013 eu não fiz samba. Mas o samba de 2013 marcou muito, né? O 2006 não marcou tanto, mas na Avenida foi muito bem. Funcionou na Avenida, no samba. E a escola também estava com uma condição bem melhor. Em 2013, realmente, a Vila tinha que ser campeã, como já teve até outros que a Vila também merecia ir, né? Mas 2013 foi dois últimos foi 2013 foi o mais forte. O senhor tinha ou tem alguma referência assim, na composição, seja dentro da Vila Isabel, seja fora da Vila Isabel, como compositor de samba enredo, alguém que o senhor procurasse se inspirar, alguma coisa assim? Olha, não porque o que acontece? A parceria se reúne e a ideia de cada um, entendeu? Não dá para buscar a linha de ninguém, para tentar coisa, não dá, porque às vezes, mesmo se procurar, o outro vem com uma outra ideia, que às vezes é aprovada a outra ideia. E a gente acaba seguindo aquilo ali, né? Samba, a gente às vezes faz um samba, um estilo de samba, começa com aquele estilo, né? Aí de repente o parceiro vem com outro estilo que aí reúne qual que fica melhor, essa ideia está melhor. Aí a gente já passa para outra ideia, né? Porque no final do samba, é aquilo que eu disse, a gente não imagina aquele samba que saiu. Do início nós começamos. Porque vai se transformando, vai cantando, vai se transformando, tudo mexe letra, música, né? Então não tem como esperar. Já teve grandes compositores da Vila que eu gostava muito. A Vila Isabel, acho que na época, acho que o grande compositor daquilo eu gostava muito era o Rodolfo Souza, né? Eu gostava das composições dele. E na época era o Rodolfo, Jonas. Eu comecei aqui na Vila Isabel vendo eles fazer samba, né? E a gente começa a pensar como eles fazem para a gente chegar, né? Para a gente chegar lá também. Até pegando essa linha deles, né? Como era o estilo da escola. Às vezes, só que às vezes foge um pouquinho, como vem um parceiro com outra ideia, vai com um samba já meio de embalo, não é muito aquilo, mas é aprovado, a gente tem que aceitar, a gente vai, embarca naquela. Mas geralmente tem uma linha, né? A Vila sempre teve, veio mudar em alguns anos, mudou, mas no fundo a Vila volta para o samba enredo, que é o tradicional da escola, o que sempre deu certo na escola, né? Quais são as características de um samba tradicional da Vila? Assim, qual é essa escola da Vila Isabel, de composição? Os sambas que eu gostei da Vila, sambas enredos, foi Dourados Anos de Carlos Machado. Foi um samba que eu acho muito bonito. O enredo também muito bonito, samba, que é um samba tradicional. Nós tivemos até Dom Martinho, na época, o Maíra, né? Foi um samba também tradicional, bonito. E teve os sambas da Vila, bem naquela época, né? Que eram sambas tradicionais, e às vezes até sambas que perderam. Que são muito tradicionais, às vezes perdia. E a gente gostava mais daquele que perdeu, né?
porque eu acho que a Vila tem mais o estilo mesmo de tradicional. Às vezes a Vila inova um pouco, porque, né, faz parte, né? Inovar um pouquinho. Mas eu acho que no fundo, acho que a Vila sempre foi feliz com samba enredo. Você vê que zomba, são sambas enredos, né? Qual é a característica, assim, o que o senhor poderia dizer para alguém que não conhece nada de composição? Qual é, tipo assim, falar, qual é a característica de um samba da Vila? Ah, é um samba que traz mais, ele é um samba mais cadenciado, ele é um samba que traz mais informação, ele é um samba mais pesquisado? O samba enredo, ele traz mais informação e é mais cadenciado, né? Mesmo que a bateria acelere um pouco, hoje em dia as baterias já tem um pouco mais acelerada. Dá para se adaptar ao samba enredo. E agora tem o samba de embalo, que é o samba de embalo que não é muito a característica da Vila e nem que eu gosto também. Mas tem samba de embalo que muita gente gosta, né? Como é? Você, por exemplo, o ano que eu perdi aqui, eu perdi para um samba de embalo, que era aquele samba que era um samba de embalo. Era um samba de embalo. E era um samba que até fez sucesso, né, na época, né? Era um samba estilo dele, que fazia aquele estilo de samba. Aí depois a Vila veio com o samba do Martim, que já era um samba cadenciado para tudo se acabar. Um ano antes foi tudo se acabar na quarta-feira. Olha, né? A diferença de um samba para o outro, né? Do estilo, né? Aquele era um samba enredo. E o outro que você está falando de embalo, qual é? O samba para tudo sacar, não, foi de alegria cantei, de alegria cantei. Esse foi o samba, era o samba mais de embaixo do Davi Correia. Depois o Martim veio com um samba mais cadenciado, que foi o Maíra, né? Era um samba mais cadenciado, que era mais estilo mesmo da Vila Isabel. E outros sambas da Vila, antigos também, teve o Zodíaco do Samba, que foi um samba bonito, né? Que era um samba enredo e era bem mais alegre, a gente chama de um samba mais alegre, mais aberto, né? Mas era um samba enredo também. A nossa escola foi essa, né? A época, né? Eu ainda peguei o Paulo Brazão, não como compositor, mas quando cheguei, o Paulo Brazão, um pouco eu já frequentava a Vila antes de entrar para a aula. Uns 5 ou 6 anos já frequentava a Vila. Só que tinha que esperar para entrar para a aula, não era todo ano que entrava. Mas eu conheci na época o Paulo Brazão, foi presidente, né? Eu já estava na escola, já estava ali, bem dizer, e me considerava já fazendo parte, né? Como ele era? O Paulo Brazão? O Paulo Brazão, ele era um cara muito querido, né? Ele é aquele cara forte, muito simpático, né? E que todo mundo adorava o Paulo Brazão. Inclusive depois, quando ele teve os problemas, né, de saúde, que ele já não andava, o último ano foi Kizomba, que ele colocaram ele para ele fazer parte, né? Eu que levei o Paulo Brazão para a Avenida. Eu que levei ele na época. Ele estava emocionado? Estava na cadeira de roda, né? Já bem debilitado, né? Ele ficava assim, aquilo para ele era... até quando eu levei ele, na época com a esposa dele, aí eu falei, cara, pô, vai dar para levar ele? Eu falei, não, tem que levar. Tem que levar, senão vai ser pior. Aí nós levamos o Paulo Brazão, eu levei ele para lá. Quer dizer, eu conheci esse pessoal todo, né? Até outros que saíram antes de eu entrar, eu conheci porque saíram antes de eu entrar. Mas eu já estava aqui, era Luiz Machado, Beto Sem Braço, eram daqui da Vila. Aí quando eu entrei, eles tinham saído um ano antes, mais ou menos. Que eles vieram, o Martinho também chamou, né, um pessoal para vir. O Martinho foi, mas o Martinho já estava bem antes. O Martinho foi em 67, já foi outra época, né? E teve outros compositores que... Me lembro bem que teve um ano que... Eu vi até os compositores chamados pelo Martinho, uns não vieram. O Martinho chamou, mas não vieram. Porque a gente chama, mas a pessoa chega, às vezes, precisa ligar da outra escola. Aí não fica.
não fica. Eu vim porque eu gostava da Vila Isabel e meus amigos que já eram meus parceiros vieram para cá, né? E a minha referência que eu tinha escola de samba, eu gostava de criança, era perto no segundo grupo, lá e tal. Então tinha que ter uma escola, né, para chegar. E essa escola que eu gostei foi a Vila Isabel. Você acha que faz diferença na hora de compor? Ser Vila Isabel? Faz, isso aí não tem nem dúvida. Não tem nem dúvida. Poucos sambas eu fiz para outras escolas, mas eu não adaptei muito, não. Eu já fiz para o próprio Império da Tijuca, que era a escola que eu gostava, mas o Rio da Vila é diferente. Você começa a ler sinopse, às vezes tem dia que você nem dorme. Porque a gente acho que é mais responsabilidade. As outras, que se for fazer samba para outra escola, é uma coisa assim que vai fazer por fazer. Eu vou fazer lá, os parceiros lá, resolve lá, né? Porque é diferente você estar dentro da corda para ver porque um samba seu e andar em outra escola. É diferente. Totalmente diferente. Parece que o ambiente é outro. Às vezes você se sente em casa. E outra escola parece que você olha e não conhece ninguém. É totalmente diferente. A escola que a gente gosta é totalmente diferente. Voltando só um pouquinho naquilo que a gente estava falando sobre o samba, o que é tradicional na vila e tal, de uma forma geral, né, o samba foi acelerando, assim, conforme o tempo. Assim, a bateria foi acelerando um pouquinho mais, até porque tudo muda, né? A época vai mudando, né? Mas continua os sambas tradicionais, também tem. Escolas que fazem samba tradicionais. E a bateria, como a bateria canta um samba de embalo, ela canta um samba tradicional. A bateria está tocando lá um samba de embalo, até um samba, às vezes, que é um samba de quadra, né? Aquele samba de... o cara chega lá e canta a Aquarela do Brasil. Fica massificado o samba, fica massificado mais fácil, né? E naquela época, mais de 50 anos atrás, se fosse tocar com a bateria, se de repente não dava certo. Porque as pessoas estavam acostumadas, né? Via acostumando. Hoje o cara chega e canta. Qualquer samba tradicional, o cara vai lá e canta com a bateria. Canta hoje. Agora, o samba de embalo, ele é mais um pouquinho, fica mais fácil de cantar, porque a bateria é acelerada, né? Mas eu acho que o samba, ele passeia por cima da bateria, independente. Pode tocar mais rápido e canta. Na hora de ganhar mesmo o campeonato, porque às vezes a gente vê as escolas, veio muito rica, veio com fantasias muito bonitas, suntuosas e tal, tecnicamente estava ali tudo certinho, né? Mas muito se fala sobre um samba, assim, você acha que o determinante mesmo ainda é o samba enredo? Pra gente... Olha, é a expectativa. O samba que se ouve, as pessoas às vezes gostam mais, né? Ele é aquele samba que vem com a expectativa maior. Mas aí veja um samba que, como esse ano, eu não conhecia o samba, eu escutei algumas vezes, e a escola foi campeã lá, Imperatriz, foi campeã do samba que eu até hoje não sei nem cantar samba, não sei nada do samba. A Viradouro, samba tradicional, né? Vila Isabel. Mesmo o samba da Vila sendo um samba mais solto, né? O samba era um samba cadenciado também. Então, o samba leva uma expectativa para a avenida. Mas chega na avenida é que é o acontecimento, né? Ali que acontece, deu certo ou não deu. Tudo ali na hora, né? Mas vive um samba que ninguém esperava que cresce. E você acha que isso é determinante para o campeonato? Às vezes, nesse ano não foi. Esse ano, por exemplo, não foi. Né? Mas já teve sambas que foi determinante. Muito. Né? E foi muito determinante. Teve escolas que ganhou porque trouxe o samba, o que ficou na história. O Salgueiro ficou aí com Espó de Coração. Né? Então o samba virou ontológico. Então esses sambas que vão para a avenida não tem jeito.
Eles vão mesmo porque cresce muito rápido. Tanto é que ficam anos depois. E tem sambas que não... Acontece até na avenida. Deu certo, né? Minha vez que não mereceu porque deu certo, né? Não teve erro. Mas às vezes o samba não fica. Né? Não fica. Mas os sambas que vão com expectativa, eles ficam. Eles ficam, né? Então o samba ele tem uma influência muito grande na escola. Na escola, no componente, né? Uma influência muito grande. Tá, então daqui a pouco a gente já vai começar a se encaminhar para os nossos assuntos finais. Eu queria que o senhor destacasse para mim os momentos seu como compositor, como folião também, né? Porque a gente também se diverte, né? A escola de samba também traz isso para a nossa vida, assim. Os momentos marcantes da sua história, assim, dentro da Unidos de Vila Isabel. Dentro da Vila eu tive o primeiro ano, né? Foi o primeiro ano que foi para mim, até hoje eu lembro samba porque foi o primeiro e aquilo me incentivou muito, né? Porque agora quando chega novo, compositor novo, ele tem aquela vontade de participar ali, mas de repente ele fica vendo aqueles que já são consagrados ali e fica meio assim, pô, como é que eu vou chegar lá com esses caras aí, meu irmão? Os caras escrevem pra caramba, né? Mas eu teve a sorte de chegar no primeiro ano para a final, aquilo, opa, peraí, acho que dá para mim chegar junto, cheguei agora, né? E tanto até que eu fui para outras finais e depois teve uma outra final que eu fui também, foi Se Essa Terra Fosse Minha também, aquilo foi legal também para mim também. E depois quando eu ganhei, também foi muito bom, uma coisa, né? A gente passa uns dias, meses, né? Escolhe o samba até o carnaval, você vê uma vida totalmente diferente. Você não consegue esquecer daquilo ali. Dia a dia tu acorda pensando, né? E a expectativa vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando cada vez mais. Então é uma coisa totalmente diferente. Você vive uma outra coisa na vida da gente. Um troço muito legal. Apesar que também é um pouco preocupante também, daquela preocupação, vai dar certo. E já pensou se a escola não der certo com o meu samba? Vão falar que era o samba? Porque o samba não agrada a todo mundo, né? Então a gente passa por isso. Mas coisa de... E quando o primeiro samba meu que foi nesse bloco, para mim, foi uma coisa inesquecível. Isso foi 70, não lembro, 70 e pouco, ainda tinha os blocos ainda. Aí quando o bloco foi desfilar na Sapucaí, para mim foi uma coisa de outro mundo, né? E os blocos eram muito animados na época, né? Era muita gente assistiu tipo de bloco. E Chico como fosse uma escola de samba na época, né? Que era aqueles blocos que tinha um nome, era Vai Se Quiser, Academia Laranjeira. Aqueles blocos era muito forte, né? Então foi uma coisa assim muito, muito forte. Depois, quando eu ganhei, entendeu? E quando a escola é campeã também, a gente se sente campeão, a gente junto com os compositores que ganharam, a gente também se sente muito emocionado, né? Quando a escola consegue ganhar. E vai para a avenida de novo, uma euforia, né? É um momento legal. E aqueles que a gente perde fica meio triste, mas está ali, não desiste não. O samba que não tem jeito. Então a gente, de qualquer maneira, é um prazer estar com a escola todo ano. Isso aí é independente de qualquer coisa. Porque depois que é escolhido o samba, aquele vira... O som vai ser só um samba. E quem perdeu, perdeu. Fica meio triste ali e tal, tem uns que reclamam, aqui faz parte. Mas daqui a pouco volta que a escola fala mais alto, né? O coração fala mais alto. Estou me aborrecido porque eu perdi, mas a minha escola é aquela lá. E depois volta e assume aquilo ali. Esquece até dele, esqueceu, passou e vai para a avenida para ganhar. Briga, discute o que for, mas não adianta, né? É uma coisa que vem do coração, igual o time de futebol. Não adianta dizer que o time do cara é ruim, que ele vai dizer que é bom. Aquele time mesmo não vai mudar, né?
E é assim, quando a gente chama uma escola de samba, não dá para mudar, não dá para mim botar e sair em outra escola, não dá para mim. Eu nunca saí até hoje. Como é que eu vou hoje? Não dá para mim. Não dá. Então, as coisas assim. Tem compositor que é ligado a mais de uma escola, mas já é muito novo ligado a mais de escola, mas quem se liga só a uma escola, depois não consegue mais. Mesmo que agora tem esse negócio que faz exame em qualquer lugar, não precisa mais ser da ala, mas mesmo assim é difícil, porque até o cara que ganha, ele ganha, mas ele ele ganha, depois ele vai embora, ele não consegue ficar. Ele tem a escola dele mesmo. Muito difícil, não tem como mudar, não. Não tem jeito. Falando assim sobre esse sentimento, né? Quer perguntar? Como que para além da felicidade de ver um samba na Sapucaí, tudo isso, que eu não posso nem imaginar essa emoção, mas assim, o que o senhor diria que a Vila Isabel traz, o que a Vila Isabel é na sua vida? É difícil até de explicar, porque a gente não admite falar mal da escola. Não tem jeito. Se o cara fala uma coisa, ele quer contra, ele diz, meu amigo, não é assim não. Mas não é assim. É totalmente diferente, não aceita. É uma coisa que fica dentro da gente, né? Então, é uma coisa que, para explicar, é uma coisa que a gente gosta mesmo. Não tem como. Nesse tempo todo que eu estou, eu devo não ter desfilado umas 3 vezes ou 4 vezes. Aí, no dia, me dá uma tristeza. Decidiu não desfilar. Esse ano eu não vou. Tá bom. Pô, quando chega no dia, depois fica assim, né? Aí eu falo, não, ano que vem eu tô lá de novo. Teve um ano que eu fui para a escola, para ver, não fui desfilar, aí eu disse, a escola estava armando, caramba. Não dá. No outro dia tem que estar lá de novo. No outro ano tem que estar. Não tem como ficar fora, não. Até chegar um dia que não vai poder mais, aí já é, né, outra coisa, né? Mas quando puder ir, a pessoa vai, eu acho tão legal, as pessoas até já com uma certa idade, tá lá, eu acho aquilo ali a coisa acima de tudo, aquilo ali. A pessoa já não participa de muita coisa, mas a escola vale, a pessoa estar lá. Eu vejo pessoas com 90 anos, de caramba, né? É uma coisa que não tem como. A gente está sempre com razão. O cara da escola, minha escola, tem sempre razão. Tem sempre que ganhar. É assim. Tem sempre que ganhar. Quando eu vejo minha escola feia, a minha escola é bonita. As outras vêm só um defeito nelas. Mas na minha não veio defeito nenhum. Até que é o defeitinho, não, aquilo ali é assim mesmo. Aquilo ali não tem nada a ver, não. Né? E a gente fica, o meu teatro era um ponto, era meio ponto agora, um décimo, lá de alegoria que estava com detalhe lá, não, é história aí, tem nada a ver. Detalhe, tem outras também que eu não tirou ponto, por que tirou da minha? É assim, não dá para aceitar a derrota, isso aqui é vitória. Né? Isso vem de dentro da pessoa, não dá para, assim, o que você vai fazer? Não dá para mudar, não. E a gente está falando aqui do carnaval, mas o senhor começa a viver o carnaval muito antes, né? Com certeza. Então Principalmente o compositor. O compositor é o que começa primeiro que todo componente é o compositor. Porque da sinopse, antes de começar ensaio, né? Não começou o ensaio da sinopse, o compositor começa ali a viver o carnaval. Que ele começa fazendo samba até pensando que o carnaval é hoje. Que o samba tem que ser atualizado. Não pode fazer o samba pensando na época passada, vai ter que viver o dia. Agora é assim, então tem que ser assim. E os outros companheiros da escola vêm chegando depois, para ouvir os sambas, né? Nosso compositor já está antes disso. Já está vivendo antes disso. E aí depois é uma sequência que ele vai acompanhando. Enquanto o componente vai lá, se ele não quiser, ele não vai, né? Venta, fica um pouquinho, vai embora e a gente fica ali, participando daquilo ali, vendo todos os detalhes, né?
Então o compositor ele é o primeiro. O compositor é a diretoria, no caso, que começa a preparar tudo, né? A diretoria. Isso aqui são os compositores antigos, né? Bem antigos. Tem até compositor que eu não conheço. Tem aqui o Eni, Tião Graúna. Aqui, ó. Aí tá ótimo. Aqui foi meu parceiro, né? Que, por acaso, hoje é meu sogro. Qual o nome dele? Ereni Oliverde. Graúna. Tem outros aqui que eu não estou nem me lembrando. O Martinho está aqui. Ereni Oliverde, Graúna. Está aqui o Jonas. O Alísio Machado. Antônio Gane Barbinha, que era cantor, também conhecia. Todos eles eu conhecia. Estrela. O Brasão. Esses eu conheci. E a sua família, você falou que seu sogro está aí, né? Esse aqui, ele é... Um compositor muito importante para a Foi. Ele ganhou 2 sambas e foi presidente da ALA há muitos anos, vários anos. Foi mais tempo presidente da ALA, foi ele. Ele sido presidente da ALA por uns 10 anos. E a sua família frequenta a escola? Como é que é isso, essa relação de família e escola? Hoje, a minha família mesmo, né, que eram meus filhos, que eu era casado, eu me casei, eles não frequentavam, não. Nem frequentavam. Agora só tenho eu e a minha esposa, né, que difícil ela vir também. Mas não vem. Eu aqui sou teimoso, mais teimoso, né? Aí eu venho, eu não paro não, enquanto puder eu não vou parar. Mas tem compositores que têm a família toda aqui, né? Tem parceiros meus que têm a família toda aqui. As famílias saem mesmo na escola. Eu não tive isso, não. Meus filhos não saíam, mais ligado à mãe, que não era muito chegada a samba, mas eu também não interferia não, sabe? Não interferia não. Se o senhor tiver vontade de deixar registrado algum assunto, alguma coisa, você pode ficar à vontade. Quer falar alguma coisa mais? Que aí eu vou partir para a nossa pergunta. Não, eu acho que as coisas importantes é o que o senhor falei, eu acho que foi mesmo os momentos bons da vida, Isabel, que eu passei, todos os momentos são bons, mas teve aqueles que a gente participa diretamente da coisa, isso foi importante para mim. Então, seu Sérgio, a gente estava falando aqui sobre a Casa de Bamba. O senhor chegou a frequentar, sabia como que era? Qual a época que o senhor... A Casa de Bamba, eu frequentava a Casa de Bamba já bem antes de eu entrar para a ala, né? E tinha a Casa de Bamba, cheguei a pegar até a gafieira, tinha, mas a Casa de Bamba era na época, a roda de samba mais famosa do Rio de Janeiro. Que ano era isso, mais ou menos? Isso aí devia ser lá para 76, 77, mais ou menos por aí. E muitos cantores de samba apareceram na Casa de Bamba, né? Muitos deles, que na época era Coqueluche, era a Casa de Bamba, né? E o Neguinho da Beija-Flor, a GP, os caras todos iam na Casa de Bamba, cantaram na Casa de Bamba. E depois eles cresceram, né? Famosos aí. Mas a Casa de Bamba era a mais forte, a roda de samba que tinha no Rio de Janeiro, já nem comparação. E era da ala de compositores, depois passou para a escola. E eu não sei bem quem foi os fundadores mesmo da Casa de Bamba, eu não sei. Não é da minha época, mas foi os compositores que fizeram dessa turma aí de Graúna, Graúna, Rodolfo, esses foram, era o que eu conheci, né, mais antigos, foi que Paulinho da Vila, esses que fundaram a Casa de Bamba, começaram com a Casa de Bamba.
acontecia que dia da semana, você lembra? A Casa de Bamba era sexta-feira. Sexta-feira. Era sexta-feira. Aí como que era a dinâmica? Tipo, porque a gente conversou com o falecido Wilson Caetano e ele foi apresentador lá, né? Os Caetano também participavam da Casa de Bamba. Como que era, assim? Chamava os partideiros para cantar, né? Os compositores que eram chamados partideiros, eles eram chamados para cantar. Chamavam um a um. Cada um cantava 3 músicas. Geralmente cantava 3 músicas. Às vezes tinha que ele era convidado, cantava um pouquinho que era um convidado, né? Aí tinha isso, mas geralmente cantava, mas era uma média de uns 15 cantavam. Eram assim. E era muito cheio. Era muita gente. A de Bamba era muito bom. E aí apresentavam sambas que não conheciam ou só cantavam samba famoso? Não, eles cantavam samba que se conhecia até na época, né? Mas às vezes cantava também um samba novo, samba dele, cantava, os compositores cantavam, tipo um samba deles. E às vezes tinha compositores que já compunham, que já tinham gravado, cantava 3 sambas dele também, que ele já tinha gravado, né? E outros cantavam um samba dele, cantava 2 sambas que não era dele, mas que era na época muito conhecido. Era assim a Casa de Bamba, porque isso ficava até 4 horas da manhã. E depois o pessoal ainda vinha para a praça ainda bater papo. Ficava muito boa. Era uma época que o samba ia mesmo até de madrugada, né? Ia até de madrugada, que ele começava 11 horas, ia até 4 e tal da manhã. Ia muita gente, tudo quando era do Rio, ia gente para ir para a quadra. Aí quando o senhor entrou para a ala de compositores, já não tinha mais? Já não tinha Casa de Bamba. Quando eu entrei, já não tinha Casa de Bamba. Tinham terminado e depois parece que houve um problema e que foram para o Maxwell, os compositores, porque aí, um problema que teve com a escola, que eu ouvi falar na época, eu não me lembro. Eu acho que até antes de 75, que parece que teve um presidente que parece que não aceitava, teve um problema com os compositores, ele foi lá, Maxwell, depois parece que voltaram. Quer dizer, uma época antes de mim. Eu frequentava, mas não com o compositor ainda da escola. E assim, ver aquela galera que você falou, só dos exemplos que o senhor deu, era um pessoal de peso, né? Era. Que se fez muito famoso depois no mundo do samba. Isso inspirava o senhor? Como é que foi? A gente naquela época mais novo, a gente ficava achando aquilo legal, né? E começava a se envolvendo uns pouquinho, né? Eu conhecia, na realidade, eu conhecia o compositor nessa época. E depois vinha tapar 10 anos depois. Eu já conhecia alguns compositores aqui, desses antigos, né? Eu conhecia eles. Eu lembro que uma das vezes eu vi numa final de samba, Paulo Brazão era presidente. Eu lembro bem disso. Que o Paulo Brazão era presidente e era um cara muito amado pela comunidade, né? Isso já tem muitos anos, não lembro bem a época que ele foi presidente da escola, mas tem muitos anos. O Paulo Brazão foi fundador da escola. Aí você falou, só pra gente encerrar esse assunto, que era muito cheio, ia muita gente, o senhor ia também, mesmo antes de se tornar compositor. Se eu puder falar um pouco desses espaços assim, de sociabilidade do samba nesse período, porque algumas dessas coisas se perderam, a gente hoje na cidade tem outras rodas famosas e tal, mas essa coisa de o compositor, a gente conhecer primeiro o compositor do que a obra. Porque hoje com o celular, essas coisas, qualquer pessoa joga uma música na internet e você escuta depois que você vai saber quem é aquela pessoa, de onde que ela apareceu, não sei o quê. E aí, nesse momento, eu tenho a impressão de que primeiro se conhecia as pessoas, elas precisavam primeiro se conhecer e depois elas apresentavam, né, falavam suas obras e tal. Como que o senhor descreveria, assim, esse momento do samba de uma forma geral, né? Não só o samba enredo, mas de você frequentar uma roda, de você precisar ir num lugar para ser conhecido, depois para entrar no lugar que você queria. Como que era assim? Olha, antigamente se usava
o nome do compositor, mesmo que não fosse ele que cantasse, se falava o nome do compositor e no próprio disco vinha um álbum com o nome dos autores da música. Então os compositores têm um compositor conhecido, mesmo sem ele ser cantor. Mesmo sem ele ser cantor. Hoje em dia não se usa mais. Hoje em dia só se fala no autor, no intérprete, né? Tem muita música que ninguém sabe quem fez. A pessoa só fala, o autor dessa música aqui é o fulano. A pessoa sabe, não, mas não é fulano não. Né? Mas já teve compositores famosos como compositor. Né? O próprio Arlindo Cruz, por exemplo, veio gravar aí bem depois, mas era conhecido como compositor. Quando foi cantar, já era muito conhecido compositor por música desde que fazia sucesso, não ele cantando. E depois ele começou a cantar. Mas hoje em dia ninguém vai falar mais o nome do compositor. De repente a pessoa se apresentava. A gente, por exemplo, quando começamos a se familiarizar com eles, porque nós íamos, apresentava, conversava, né? Eu iam conhecendo os compositores. E às vezes eu escuto a música, a pessoa fala essa música do fulano, não. Essa música eu nunca vi falar. Nunca vi falar num autor da música. E hoje não se fala mais, né? Não, mais agora que o Samba Enredo tem 8, 10 compositores, aí mesmo que ninguém fala mais o nome de ninguém. Mas antigamente não, era 2, 3, aí você falava o nome deles, né? Aqui, mesmo nesse próprio disco aí, nesse disco de samba de terreiro, eu conheço vários compositores ali, eu conheço, mas tem pessoas que conhecem a música e não sabem quem é. Não sabe quem é. E mesmo assim na cabeça você botava o nome. Quem pegou o disco estava ali, o nome ali. Mas quem só ouve, você fala mais quem é o autor. A própria internet hoje reconhece o intérprete. Hoje o cara manda na internet, tem que mandar um vídeo, né? Aquele negócio todo, aquele trabalho todo. Né? É o autor da música. Ninguém sabe quem é. Você acha que teve uma desvalorização do compositor? Total. Teve. O compositor hoje, para viver mesmo como muitos viveram de música, está muito difícil. É difícil, porque não tem vendagem de disco, nisso aí tirou a condição financeira do compositor. O cantor faz o show dele, ganha no show também, né? O compositor vive da vendagem. Direito autoral vive da vendagem das execuções, que hoje também quase não tem mais na rádio. Então o compositor foi muito ruim, foi bom. É muito difícil, cara, tem que dar a sorte lá de 1 milhão de visualizações. Isso é muito difícil, né? Isso aí, independente. Depoimento, a gente quer que ele fique assim para a posteridade para sempre, para todo mundo saber Sim. o que é a Vila Isabel, quem foram as pessoas que fizeram parte da história da nossa escola. E aí eu vou pedir para o senhor deixar uma mensagem. Se alguém fosse ver o depoimento do senhor, assim, daqui a 100 anos, o que o senhor diria para essa pessoa? Seja Vila Isabel, que é muito importante. Não tem outra, não é Vila Isabel. Então é isso. Vamos encerrando. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Danilo? Não? Seu Sérgio, então, em nome do Departamento Cultural do Unidos de Vila Isabel, eu agradeço muito por conceder esse depoimento pra gente, por contar pra gente a nossa história, por deixar esse registro para todo mundo. É um momento muito importante pra gente. Eu espero que o senhor tenha curtido também. E é isso. Muito obrigada. Até a próxima. A gente vai se vendo aí pelos carnavais. Obrigado. Eu queria aproveitar, agradecer a vocês por terem me chamado aqui, né? E que nós façamos um bom carnaval e todo o segmento da escola, que a gente consiga fazer tudo certinho, para chegar onde a gente merece. Vai rolar, vai dar certo. Muito obrigado.